Ora, mais uma vez, muito bom dia. O meu nome é Paulo Correia, eu sou sócio-diretor do Escritório de Lisboa da Santiago Mediano e é com muito prazer que vos dou as boas-vindas a esta pequena sessão de esclarecimento sobre o tema do canal de denúncias e investigações internas. Temos connosco o Dr. Igor Sequeira, que trabalha em conjunto também com a Santiago Mediano e com a Acátia. Para aqueles que apenas conhecem a Santiago Mediano como sociedade de advogados com algumas dezenas de anos no mercado, a Acátia é a nossa parceira para temas mais ligados à auditoria e consultoria e que tem um know-how muito particular e uma grande experiência neste tipo de matérias em que o direito se cruza com aquilo que são os sistemas de cumprimento normativo e compliance. E, portanto, nós pensamos que com esta parceria com a Acátia e com esta estreita relação que temos vindo a desenvolver ao longo de anos, conseguimos juntar aquilo que são duas competências fundamentais. Por um lado, o know-how jurídico que a Santiago Mediana, enquanto sociedade de advogados, acumulou durante todo o seu histórico, e por outro lado, as competências que são tradicionalmente mais de consultoria sobre processos, documentação de processos, que são competências tipicamente de consultoria. E, portanto, a Acátia acaba por ser, nesta estreita relação com a Santiago Mediano, uma entidade privilegiada para poder atender às necessidades do mercado nestas matérias. Como disse, temos hoje o Dr. Igor Sequeira, que é advogado e especialista nestas matérias, e que nos vai falar sobre canais de denúncia, investigações internas, como sabem, em cumprimento daquilo que é um marco legal português, uma lei portuguesa, a Lei 93 de 2021. Aliás, se quiserem, existem dois diplomas que são quase diplomas gêmeos, embora não idênticos, se quisermos. Existe a Lei 93 de 2021, que estabelece o regime legal do canal de denúncias, e depois existe um regime genérico e substantivo de prevenção da corrupção, que também está em vigor, e eu penso que o Dr. Igor também vai falar um pouco sobre isso. Eu dizia que são gêmeos não idênticos, porquê? Porque o canal de denúncias é uma das obrigações legais desse regime de prevenção da corrupção, mas tem em si mesmo um âmbito de aplicação muitíssimo mais alargado. Ou seja, aquilo que nós vemos na prática é que o canal de denúncias vai muito para além da denúncia daquilo que são as situações ligadas ao regime da prevenção da corrupção e que, na prática, mais de 90% ou 95% das denúncias têm que ver com temas ou laborais ou naquilo que são entidades com um forte relacionamento com o público, têm que ver com, muitas vezes, queixas de relacionamento, comerciais e de atendimento. E, portanto, o canal de denúncias acaba por ser uma obrigação legal do regime de prevenção da corrupção, mas tem em si mesmo um âmbito de aplicação muito mais alargado. Não vou estender muito mais, para além de fazer esta pequena introdução, e passo então a palavra ao Dr. Igor Sequeira para nos dar esta informação relevante sobre esta obrigação legal em Portugal. Eu penso que depois de uma apresentação também vamos ter um tempo para Q&A, para perguntas, no sentido de esclarecer melhor aquilo que ou que possam ser as dúvidas da nossa audiência. Mais uma vez, muito bem-vindos e passo a palavra ao Dr. Igor. Muito obrigado, muito bem-vindos e antes de mais agradecer a todos por se terem juntado a nós nesta manhã. Agradecer aqui ao Dr. Paulo Jesus Correia por esta calorosa introdução e enquadramento. Efetivamente, hoje o objetivo é trazer aqui uma componente bastante prática e esclarecedora, do que é que são estas obrigações de canais de denúncias internos e as investigações internas, abrangendo tudo o que são obrigações, riscos e boas práticas. Este webinar foi aqui dividido em 5 partes, de forma a que possamos falar e abranger um bocadinho de tudo, de forma muito esquematizada. Antes de mais, parece-me bastante relevante fazer aqui um enquadramento do regime legal aplicável. O Dr. Paulo já nos introduziu aqui, dois diplomas que são bastante relevantes e que nos vamos debruçar sobre eles, mas parece-me que esta será a base da nossa apresentação e a partir daqui vamos analisar efetivamente quais são as nossas obrigações e como é que efetivamente podemos implementar e gerir um canal de denúncias. Como nos introduziu já o Dr. Paulo,
Um, Toda esta matéria vem sendo desenvolvida ao longo dos últimos anos. Um, Efetivamente, isto começou com uma diretiva europeia, a 2019/1937, que surge aqui com o objetivo de reversar a aplicação não só do direito, mas também das políticas da União, nomeadamente, conferindo aqui um regime de proteção de pessoas que denunciam violações tanto do direito da União como de crimes contra os próprios interesses da União Europeia. Depois, no âmbito mais nacional, surgem aqui os tais dois diplomas que, não sendo exatamente iguais e coincidentes, complementam-se e surgem aqui no contexto da Estratégia Nacional Anticorrupção, com um propósito claro que foi transformar aquelas que já eram as boas práticas de compliance, que já eram aplicadas por algumas entidades, em obrigações legais vinculativas, com o objetivo efetivamente de disseminar a sua utilização pelas organizações, um, com o objetivo efetivamente de haver aqui uma proteção, um cautelamento dos interesses nacionais e comunitários. A Lei 93 de 2021, por um lado, veio transpor efetivamente a diretiva que tínhamos já aqui introduzido, sendo que esta veio com um objetivo ainda mais ambicioso do que o legislador europeu e alargou a proteção a denunciantes de crimes de criminalidade violenta, organizada e económico-financeira. Um, Aqui no Decreto-Lei, o Regime Geral de Prevenção de Corrupção, efetivamente o que sucede é uma imposição às entidades abrangidas da adoção e implementação do Programa de Cumprimento Normativo. Este programa, no fundo, podemos dizer que é um ecossistema de compliance que o legislador nacional quis aqui propor às entidades portuguesas que adotassem, sendo composto, no mínimo, pelo um plano de prevenção de riscos de corrupção e infrações conexas, um código de conduta, um programa de formação e um canal de denúncias, bem como a implementação de um sistema de controle interno das próprias entidades e a designação de um responsável pelo cumprimento normativo, sendo também este diploma responsável pela criação do MENAC, que acaba por ser aqui a nossa entidade supervisora nesta matéria. E é nesta parte do canal de denúncias que estes dois diplomas acabam por se cruzar e sobrepor. Enquanto o Regime Geral de Prevenção de Corrupção exige aqui a implementação de um canal de denúncias, a Lei 93 de 2021 vem materializar isto e definir efetivamente quais é que são os requisitos que este canal de denúncias deve observar, um, alargando não só o âmbito material das infrações que são denunciáveis ao abrigo do DL 109E, como também estabelecendo aqui um regime de proteção dos denunciantes destas infrações, com o propósito, efetivamente, de tornar este regime um regime que permite ao denunciante não ter receio de qualquer ato retaliatório quando submete aqui uma denúncia. Começando aqui pelo Regime Geral de Prevenção de Corrupção. Este é aplicável às pessoas coletivas com sede em Portugal, que empreguem 50 ou mais trabalhadores, bem como a sucursais em território nacional, de pessoas coletivas que tenham sede no estrangeiro, que também estas ultrapassem este marco aqui dos 50 ou mais trabalhadores, bem como também é aplicável a pessoas coletivas da administração direta ou indireta do Estado, regiões autónomas, autarquias locais e setor público empresarial que empreguem também 50 ou mais trabalhadores. No âmbito deste regime geral de prevenção de corrupção, o escopo é muito mais focado, efetivamente, na corrupção e nas infrações conexas. Portanto, para o presente regime, o que revela, efetivamente, são os tipos penais que vêm aqui elencados, enquanto, como vamos ver daqui a pouco, no regime de proteção do denunciante, este escopo é bastante mais alargado. Como referi há pouco, estas entidades abrangidas, portanto, as que têm 50 ou mais trabalhadores,
têm aqui a obrigação de adotar e implementar um programa de cumprimento normativo, que deve incluir aqueles instrumentos que já abordámos, e efetivamente com a finalidade de prevenir, detectar e sancionar atos de corrupção e infrações conexas que sejam levados a cabo contra ou através da entidade abrangida. Hum, Isto acaba por ter aqui uma razão muito clara. Porque efetivamente será quem está dentro destas entidades que, à partida, terá conhecimento, antes de qualquer outra pessoa, que pode estar aqui a acontecer algum ato, ilícito e estar na melhor posição para proceder à sua denúncia com vista à adoção de medidas corretivas e à cessação deste ilícito. Com esta necessidade, contudo, existe a outra face da moeda, que é garantir que esta pessoa pode chegar à frente e pode efetivamente denunciar uma infração, um ilícito que esteja a ocorrer contra ou através daquela entidade, sem ter qualquer medo de represálias ou de sofrer qualquer tipo de consequência por o ter feito. Estas entidades abrangidas têm ainda a obrigação de designar um responsável pelo cumprimento normativo. Este responsável pelo cumprimento normativo, além de ter que exercer as suas funções de modo independente, permanente e com autonomia decisória, pelo que se entende aqui a necessidade de ser um elemento de direção superior ou equiparado, sob pena, sendo um trabalhador, estaria sujeito aqui a uma hierarquia que poderia colocar em causa o exercício das funções deste modo. Também deve ser assegurado que ele dispõe de informação interna e dos meios humanos técnicos e necessários para que possa desempenhar efetivamente a sua função, sendo que, havendo entidades que estejam aqui numa relação de grupo, bastará a designação do único responsável pelo cumprimento normativo pelo grupo. Já a Lei 93 de 2021, como já tinha introduzido, aumenta aqui o leque de infrações denunciáveis. Isto aqui em linha com aquilo que já vinha previsto na Diretiva Europeia, elencando estes domínios e alargando-os a contratação pública, serviços de produtos de mercados financeiros, segurança da formalidade, segurança dos transportes, proteção do ambiente. Portanto, existe todo aqui um leque de domínios que vai muito além do que a corrupção e as infrações conexas. Um, Sendo que, no caso de Portugal, o processo de transposição desta diretiva veio trazer aqui de novidade esta linha D, englobando também no âmbito desta lei a criminalidade violenta, especialmente violenta, altamente organizada, bem como os crimes que estão aqui previstos na Lei 5 de 2002, que no fundo acabam por ser crimes mais ligados ao tráfico de estupefacientes, tráfico de armas, tráfico de influências, recebimentos e ofertas a indivíduos, peculado, participação económica em negócio. Portanto, existe aqui um leque muito mais abrangente do que aquele que acabámos de ver no Regime Geral de Prevenção de Corrupção. Um, como introduzi há bocado, esta Lei 93 de 2021, portanto, estabelece aqui o regime de proteção do denunciante, e para o efeito devemos considerar que é denunciante qualquer pessoa singular que proceda à denúncia ou à divulgação pública de uma infração com fundamento em informações que foram obtidas no âmbito da sua atividade profissional, um, independentemente da natureza desta atividade ou do setor em que é exercida. Um, Podendo, não obstante, ser considerados também como denunciantes pessoas fora da empresa, portanto, prestadores de serviço, contratantes, fornecedores, qualquer pessoa que tenha efetivamente aqui um contacto com a empresa pode proceder a uma denúncia através dos canais internos que essa empresa ou essa organização tenha implementado, ehm, havendo claramente aqui um objetivo de garantir que tudo o que possa ser resolvido através dos canais de denúncia internos, que efetivamente o seja. E é por isso que depois a própria lei vem-nos estabelecer tanto um, os canais de denúncia interna como os canais de denúncia externa e a divulgação pública, definindo aqui alguns critérios para quando é que o denunciante deve usar cada um destes meios de denúncia, e portanto há aqui um privilégio da utilização do canal de denúncia interna sempre que só este seja suficiente para garantir que
que esta infração é cessada. Também aqui as pessoas coletivas, incluindo o Estado, que emprega 50 ou mais pessoas, têm aqui a obrigação de dispor de canais de denúncia interno, sendo que aqui as entidades que sejam de direito público e que tenham menos de 250 trabalhadores podem aqui partilhar recursos no que respeita à recepção de denúncia e ao respectivo seguimento. Para beneficiarmos então desta proteção que é conferida, existe aqui um conjunto de requisitos cumulativos, que têm de ser verificados, nomeadamente o denunciante deve estar a agir de boa fé e deve ter um fundamento sério para crer na veracidade das informações no momento da denúncia, um, para que possa efetivamente gozar deste estatuto de proteção do denunciante que, no fundo, vem aqui criar uma, uma proteção, de este ser alvo ou objeto de qualquer ato, seja por omissão ou ato, que direto ou indiretamente cause aqui ou possa causar algum dano patrimonial ou não. Pelo facto de ter efetivamente procedido a esta denúncia. Sendo que, na eventualidade do denunciante gozar desta proteção, esta proteção é ainda extensível, com as devidas adaptações, aos seus familiares, colegas de trabalho e pessoas que estejam a ele conectadas, efetivamente para prevenir que aconteça aqui algum tipo de ato retaliatório indireto. O canal de denúncias, e entrando aqui já numa parte mais prática. Depois, se alguém tiver alguma questão, fique completamente à vontade para deixar aí no chat e no final da apresentação, iremos ter tempo para endereçá-las. Como estava a dizer, entrando aqui numa componente mais prática, o que é que exige esta lei, para o canal de denúncias? Efetivamente, deve permitir que haja aqui apresentação escrita, havendo ainda a possibilidade de também ser permitida a apresentação de denúncias de forma verbal, sendo que nesta eventualidade existem aqui depois alguns requisitos mais específicos que não entraremos tanto em detalhe no âmbito deste webinar, mas efetivamente a denúncia escrita deve ser sempre permitida e deve também ser permitida que o denunciante possa tomar a decisão de permanecer no anonimato ou de se identificar. É importante também que o canal de denúncias que é adotado por estas organizações seja suscetível de garantir, por um lado, a exaustividade, integridade e conservação das denúncias, porque efetivamente as entidades abrangidas têm aqui algumas obrigações legais que têm que assegurar, nomeadamente no que concerne a esta questão da conservação e do seguimento que têm que dar a uma denúncia, com prazos, etc., que iremos entrar em mais detalhe a seguir, mas também deve garantir efetivamente a confidencialidade tanto da identidade do denunciante como de qualquer terceiro que seja mencionado na denúncia, deve conseguir garantir a segurança da informação, nomeadamente impedindo o acesso de pessoas não autorizadas, e deve respeitar ainda aqui a lei em matéria de proteção de dados. Um, Em termos da gestão no dia a dia, hum, a lei obriga aqui a que as entidades abrangidas tenham ou operem este canal internamente, para efeitos tanto de recepção como de seguimento, devendo haver pessoas ou serviços que estejam expressamente designados para este efeito. Portanto, pode ser um departamento jurídico, um departamento de compliance, departamento de recursos humanos, isso depois dependerá da organização interna de cada instituição, mas o que é importante é garantir que efetivamente existe alguém designado para operar o canal de denúncias de forma interna. Existe aqui uma exceção no que concerne à recepção das denúncias, sendo que esta componente pode, e efetivamente, se formos falar em boas práticas, até aqui deve, ser confiado a uma entidade externa, um, não obstante, cabendo depois à entidade obrigada o dever de assegurar o seguimento interno da denúncia, nomeadamente no que concerne à tramitação das diligências, bem como ao cumprimento dos prazos e das obrigações legais. Em qualquer das modalidades, deve ser assegurada
que os operadores atuam com independência e imparcialidade, bem como aqui o dever de sigilo, a ausência de conflito de interesses no exercício das funções, a confidencialidade das informações que são recebidas, o cumprimento das normas de proteção de dados. Portanto, existe toda aqui uma panóplia de obrigações que as entidades devem ter em consideração, não só no momento da implementação, mas depois no momento posterior da operacionalização e da gestão diária do canal de denúncias. Em termos de processo, um, temos aqui três etapas que estão legalmente consagradas, que será a notificação do denunciante, em que a entidade obrigada, após receber uma denúncia, tem aqui a obrigação, no prazo de 7 dias, de notificar o denunciante da recepção desta denúncia, bem como de o informar dos requisitos, autoridades competências, forma e eventual admissibilidade deste, apresentar também uma denúncia externa, o que é um prazo apertado e, portanto, existe aqui a necessidade de garantir que as entidades estão preparadas para, para dar seguimento quando recebem uma denúncia, para evitar situações em que recebem uma denúncia, não sabem efetivamente como dar seguimento a esta denúncia, estão despreparadas e depois podem aqui incorrer no incumprimento deste prazo legal. Após este momento inicial, é expectável que esta entidade dê seguimento a esta denúncia, nomeadamente através da prática dos atos que sejam adequados para verificar as alegações que estão contidas naquela denúncia, e, sendo caso disso, e sendo possível, proceder logo à cessação daquela infração. Um, Quanto a isto, existe aqui também um prazo de 3 meses para que a entidade obrigada comunique ao denunciante as medidas ou já adotadas ou que prevê adotar para dar seguimento à denúncia respectiva, bem como aqui um dever de fundamentar ehm, estas medidas que já adotou ou que prevê adotar. Neste âmbito, é importante, não obstante o estado em que esteja a tramitação da denúncia, dar e cumprir aqui este prazo legal e dar aqui algum feedback ao denunciante, nomeadamente comunicando estas medidas, mais que não seja informando das medidas que prevê adotar nos meses subsequentes. Um, Além disso, existe aqui um direito do iniciante de requerer a qualquer momento que, uma vez tramitado aqui o processo interno de averiguação da denúncia, de o notificar no prazo de 15 dias após a respectiva conclusão, do resultado da análise que efetuou, permitindo assim ao denunciante, na eventualidade ou de considerar que a denúncia não foi bem tratada, um, não foi dado o devido seguimento, ou que o resultado, da análise que foi efetuada não corresponde àquilo que deveria ter sido, de poder então recorrer aqui a outros meios de denúncia, nomeadamente depois escalando para um canal de denúncias externo. Para implementarmos um canal de denúncias eficaz. E aqui entramos numa parte já bastante mais prática. Até aqui foi um bocado de enquadramento legal das obrigações que estão consagradas na lei. Aqui entramos já numa parte mais prática, no dia a dia das organizações, de como é que devem proceder para efetivamente implementar um canal de denúncias do zero, assumindo aqui a eventualidade de não terem, ou mesmo que já tenham um canal de anúncio implementado, também permitirá aqui aos nossos participantes do webinar de hoje proceder a uma avaliação e verificar se o canal efetivamente estará bem implementado ou se existem aqui algumas necessidades de proceder à sua revisão. Um, Antes de mais, é essencial que as entidades obrigadas procedam aqui uma avaliação inicial, tanto dos riscos de corrupção e infrações conexas, como dos riscos que correm no âmbito de todas as outras componentes que avaliamos, um, que já abordámos aqui no âmbito da lei da proteção do denunciante, nomeadamente contratação pública,
defesa do consumidor, qualquer outra componente que seja expressamente ou especificamente aplicada à entidade em questão. hum, É importante que haja aqui uma avaliação real dos riscos que estão a assumir, pois é a partir desta avaliação que se permitirá conseguir depois proceder a um enquadramento devido e detalhar os modelos e o programa de cumprimento normativo ao contexto específico daquela organização, sendo também ainda essencial avaliar a cultura organizacional da instituição, um, nomeadamente porque ainda existe aqui um certo paradigma em Portugal, de que as denúncias são algo mau, que é uma certa deslealdade, do denunciante perante aquela entidade ao proceder a uma denúncia. E às vezes é preciso desconstruir isto, porque efetivamente o canal de denúncias é um mecanismo estratégico e bastante eficaz na prevenção de riscos. Um, Riscos que podem ir desde riscos contra nacionais, riscos penais, riscos financeiros, de reputação. Existe aqui uma série de riscos que podem efetivamente ser prevenidos para evitar que se materializem no futuro da instituição, e o canal de denúncias serve um propósito muito importante nesta estratégia preventiva. Num segundo momento, então, após esta avaliação inicial, será então o momento de proceder à implementação do canal, sendo que aqui é importante não só assegurar que o canal de denúncias que estará a ser ponderado cumpre com todas as obrigações legais e regulamentares, nomeadamente aquelas que já vemos abordando, como também que está configurado de modo a permitir a recolha estruturada da informação relevante e adequada para o seguimento da denúncia. Um, Neste âmbito, é importante que as questões que são colocadas no formulário, assumindo aqui um canal de denúncias que permite a denúncia escrita, é importante efetivamente que as questões que são colocadas nesse formulário estejam pensadas e colocadas da melhor maneira para que o denunciante nos dê todas as informações que nós vamos precisar para dar seguimento à denúncia, evitando que haja aqui efetivamente uma troca que pode não ser eficiente de informações e de comunicações com o denunciante. Pode até não acontecer, por exemplo, imaginando um canal de denúncias que permita, em que seja feita uma denúncia completamente anónima, e, portanto, que o único meio de comunicação entre a entidade obrigada e o denunciante à partida será o próprio canal. A entidade, não tendo as informações, corre efetivamente o risco de comunicar através do canal e depois não obter resposta, ficando ali com uma denúncia e sem informação relevante ou adequada para conseguir dar o devido seguimento. Portanto, aqui é importante, efetivamente, como referi, assegurar o cumprimento e a conformidade legal, mas também assegurar uma conformidade operacional, se assim quisermos chamar, para garantir a sua eficiência. Além disso, é importante proceder aqui à atribuição clara de competências e responsabilidades, nomeadamente designando uma equipa ou um serviço para efeitos de recepção, análise e seguimento destas denúncias. Aqui, idealmente, sempre uma equipa, nomeadamente para evitar ou mitigar aqui problemas de conflito de interesses, e já nos debruçaremos mais sobre isso nos próximos slides, mas efetivamente aqui é importante ter um certo colégio aqui neste processo de recepção, análise e seguimento. Um, Após todos estes passos completados, torna-se então bastante relevante promover campanhas tanto de sensibilização, que incentivem a utilização do canal, e fomentem aqui a adoção de uma cultura de integridade e confiança na organização e no canal que foi adotado, para garantir que as pessoas estão à vontade e veem este canal de anúncios como efetivamente uma solução para, para proceder às denúncias,
de infrações que tomem conhecimento no âmbito da sua atividade profissional. Na condução da investigação interna, existem aqui pelo menos 5 princípios que devem ser sempre assegurados, nomeadamente aqui o princípio da independência e imparcialidade. É importante, como referi há pouco, assegurar a ausência de conflito de interesse em todas as fases de seguimento de uma denúncia, desde a sua recepção, por forma a blindar todo o procedimento que será feito e garantir que as conclusões a que se chegou, efetivamente refletem, um, aquela que é a tramitação diligente, daquela denúncia. Além disso, existe aqui também o princípio da confidencialidade. É importante proteger a identidade do denunciante, da pessoa visada e de terceiros envolvidos, por motivos, um, cada um pelos seus, mas aqui proteger a identidade do denunciante, efetivamente para o proteger de eventuais atos retaliatórios, da pessoa visada aqui no âmbito do princípio subsequente da presunção de inocência, porque podemos chegar à conclusão, efetivamente, que aquela denúncia não tem fundamento e, portanto, que não há necessidade de extrapolar a identidade da pessoa visada por fora da denúncia e de eventuais terceiros envolvidos exatamente pela mesma razão. O princípio da presunção da inocência, diz então tratar como inocente até que os factos sejam cabalmente esclarecidos, com base em provas sólidas e devidamente fundamentadas. O princípio da proporcionalidade e aqui um princípio de documentação, para assegurar efetivamente um registro exaustivo e circunstanciado das diligências que são realizadas e de todos os elementos probatórios que venham a ser recolhidos no âmbito da investigação, hum, não só para efeitos de cumprimento da obrigação legal que existe, mas também para proteger a própria entidade em eventual procedimento ou processo contra a ordem nacional ou de cariz penal que possa seguir aqui no âmbito desta denúncia. Em termos de investigação interna, efetivamente existe um método. Portanto, é importante que as organizações estejam preparadas e tenham os procedimentos devidamente implementados. Um, Porque para esta investigação ser credível, existe aqui a necessidade de haver um planeamento, por um lado, um, para garantirmos que todas as diligências que deveriam ser feitas são efetivamente feitas, para garantirmos que cumprimos com os prazos legais, para garantirmos aqui que o processo também segue, todos os trâmites sejam aplicáveis ao caso concreto. E, portanto, primeiro passo, como já referimos há pouco, acaba por ser aqui a recepção e triagem. Portanto, num primeiro momento, os procedimentos internos de recepção e seguimento devem refletir aqui este passo de recepção e triagem, um, que acaba por ser, no primeiro momento, garantir que a denúncia que é recebida, um, incide sobre matéria denunciável, portanto, sobre matéria que ou está no âmbito do escopo do Regime Geral de Proteção, Prevenção de Corrupção e Infrações Conexas, ou que está no âmbito do regime da proteção do denunciante, ou ainda no âmbito de qualquer mecanismo interno que a organização tenha implementado, e que admita a tramitação daquelas denúncias através do canal de denúncias. Neste passo, também é essencial aferir a existência de potenciais conflitos de interesses, e é aqui que se torna relevante aquela possibilidade que referi há pouco da recepção ser feita por uma entidade externa, porque será a entidade externa, melhor que ninguém, que estará em posição de avaliar e aferir se existe efetivamente aqui um conflito de interesses, porque terá acesso a esta denúncia em primeira mão, poderá proceder a esta triagem inicial de confirmar se a pessoa responsável pela sua tramitação ou eventualmente a pessoa que no final irá decidir sobre o que deve ser feito no seguimento desta investigação interna que será levada a cabo.
se estará aqui algum conflito de interesses, e estando, será a pessoa que está em melhor condição de acionar os mecanismos e os protocolos internos estejam implementados para afastar esta pessoa ou adotar medidas de mitigação deste conflito de interesses, nomeadamente aqui algum mecanismo de supervisão um, para garantir que esta, que esta tramitação que será feita subsequentemente não seja afetada por este potencial conflito de interesses. Além disso, também será nesta fase que o responsável pela sua recepção irá classificar a denúncia quanto à gravidade e à urgência e a partir daí permitirá que seja feito um planeamento para para o seu seguimento, nomeadamente no que concerne aqui à composição da equipa, um, para dar este seguimento. Tanto pode ser uma equipa interna, como também uma equipa externa que possa aqui dar aqui efetivamente um apoio na tramitação e na condução destas diligências, o que se poderá ou não fazer sentido em função da complexidade e do grau de independência que é exigido no âmbito da denúncia recebida, e planear efetivamente as diligências a realizar, porque como certamente compreenderão, será bastante diferente o seguimento que se deve dar a uma denúncia anónima e o seguimento que deve ser dado a uma denúncia em que a pessoa se identifica. Um, por fim, importa também aqui estabelecer os prazos para cada uma das fases da investigação, para garantir efetivamente aqui o cumprimento dos prazos legais aplicáveis. Um, Depois disto, depois desta fase inicial, é essencial analisar aqui toda a documentação que possa ser recolhida, seja porque foi oferecida pelo próprio denunciante, seja através de diligências internas que sejam realizadas posteriormente, e proceder aqui a uma análise detalhada destes documentos, com vista a identificar as informações que sejam relevantes. Um, e aqui, dependendo do volume e da complexidade dos documentos e dos dados que estejam em causa, poderá ainda ser necessário recorrer a ferramentas de análise forense digital, por forma a garantirmos aqui um tratamento mais eficiente e seguro desta informação. Aqui acaba por ser bastante relevante, por um lado, assegurarmos a cadeia de custódia, um, portanto, assegurarmos que é feito um registro documentado e ininterrupto de todos os passos, de um elemento probatório, nomeadamente como é que ele foi recolhido, quando e como é que a entidade obrigada teve acesso ao mesmo, quem é que acedeu a estes documentos. Portanto, o objetivo acaba por ser aqui garantir que a prova não foi alterada, contaminada ou manipulada, desde a sua obtenção até à sua eventual utilização que seja feita. E importa também aqui garantir na questão da análise documental e do eventual arquivo, um, que este tratamento seja feito em consonância com os prazos legais de conservação, que no caso são 5 anos, bem como com as normas do RGPD e as regras processuais que condicionam a admissibilidade da prova e que possam ser aplicáveis ao caso concreto. Em termos de inquirições, importa também conduzir estas inquirições a haver com imparcialidade, rigor, exaustividade, assegurando aqui, por um lado, o respeito pelos direitos dos inquiridos e, por outro, a sua documentação, seja através de uma gravação, seja através da redução escrita em ata, por forma a garantir, por um lado, a fiabilidade dos depoimentos recolhidos, e por outro, efetivamente, a preservação da sua força probatória, caso esta venha a ser necessário. Já introduzimos aqui alguns dos riscos de incumprimento nestas normativas, entrando aqui em mais detalhe. Existem aqui quatro riscos principais, nomeadamente riscos contra ordens nacionais,
a não implementação ou a incorreta implementação de um canal de denúncias, por instância, é punível com uma coima de 1.000 a 125 mil euros para pessoas coletivas, sendo que existem outras contraordenações no âmbito aqui do regime legal aplicável, que vão muito além deste valor, nomeadamente as contraordenações muito graves, que podem chegar a ascender a 250 mil euros. Um, Aqui importa ainda referir que tanto a tentativa como a negligência são puníveis, sendo estes limites, de coima reduzidos aqui a metade. Um, Importa ainda também referir que não só a entidade obrigada, está sujeita efetivamente a estes riscos, mas também os titulares dos órgãos de administração, os dirigentes, o responsável pelo cumprimento normativo, quaisquer responsáveis pela direção ou fiscalização de áreas de atividade em que seja praticada alguma contraordenação, podem efetivamente ser responsabilizados quando pratiquem algum dos factos tipificados, ou quando deles tendo conhecimento ou devendo ter conhecimento, não adotem quaisquer medidas para impor termo. Um, Sendo ainda relevante que, no que concerne mais a órgãos de administração e dirigentes, estes ainda podem ser aqui chamados a responsabilidade de título subsidiário pelo pagamento das coimas. Um, eh, Peço desculpa. Em termos de riscos penais, existe também aqui ainda um risco relevante, nomeadamente quando falamos aqui numa infração que constitua crime, nomeadamente, e a título meramente exemplificativo, a corrupção, caso em que a própria entidade obrigada poderá ser penalmente punida, pelo facto do crime ter sido praticado. Sendo que, na eventualidade de o mesmo facto constituir contraordenação e crime, o agente será sempre punido a título de crime. Um, mas além destes riscos, que não são poucos, existe aqui um risco reputacional que acaba por ser, se calhar, até mais grave para algumas instituições, nomeadamente aquelas que estão no mercado e que dependem da sua reputação para subsistir no mercado. Além de uma sanção acessória de publicidade da condenação, que pode ser aplicável no âmbito do Regime Geral de Prevenção de Corrupção, seja através da publicação num jornal, seja através da publicação no website do MENAC. Um, Efetivamente, o incumprimento destas obrigações pode gerar aqui riscos para a reputação e operacionais, nomeadamente perda de confiança de clientes, de shareholders, stakeholders, um, aumentando aqui uma dificuldade em atrair e reter talento e procedendo aqui a um aumento da exposição a litígios e eventualmente a pressão regulatória. Portanto, estes riscos devem ser efetivamente ponderados, a quando da implementação do canal de denúncias e da sua operacionalização, na medida em que podem ter consequências nefastas para as entidades. Entrando já aqui no âmbito de boas práticas e de recomendações que vos queremos deixar para a vossa organização. Quais é que são os principais desafios que na prática as organizações têm enfrentado? Alguns dos quais já efetivamente fomos aqui abordando ao longo da nossa apresentação. Um dos principais acaba por ser transformar a cultura organizacional, portanto, ultrapassar aquela percepção que eu referi há pouco da denúncia como um ato de deslealdade, sendo aqui necessário fomentar a criação de um ambiente de confiança para que as pessoas efetivamente sintam segurança para reportar estas irregularidades de que tenham conhecimento sem receio das eventuais consequências que pudessem daí advir. Um, e aqui acaba por ser um trabalho que cada uma das organizações tem que fazer. Um, não se pode encarar o denunciante como um problema. Um, que enquanto assim for, o canal de denúncias será sempre ineficaz.
É importante ver o denunciante como alguém que está a colaborar efetivamente com a entidade para cessar qualquer ato ilícito, qualquer infração que esteja a ocorrer e que a organização não tenha conhecimento. Um, Aqui acaba por ser bastante importante um investimento tanto na formação. É importante investir numa formação que seja contínua e adaptada efetivamente aos riscos, não só de cada instituição, mas também como de cada área dentro dessa instituição, e que seja integrada nos processos de gestão diária, que estes profissionais têm no âmbito da instituição. Portanto, acaba por ser aqui necessário desmistificar que estas matérias de canal de denúncia, etc., que é um problema ou do departamento jurídico ou do departamento de compliance, e efetivamente envolver todas as áreas da organização hum, neste trabalho, porque efetivamente o canal de denúncias tem um potencial preventivo que é bastante importante, não só pela dissuasão que lhe está associada, mas também pelo potencial que tem. Só que esse potencial só se vai materializar efetivamente se as pessoas confiarem que podem denunciar através deste mecanismo. Um, o segundo principal desafio com que nos deparamos acaba por ser aqui a articulação do canal Luzes com o programa de cumprimento normativo. É importante que se evite que cada um dos elementos que compõem este programa de cumprimento normativo sejam instrumentos isolados. É importante que eles se integrem e façam sentido no âmbito, efetivamente, de um ecossistema de compliance, que é aquilo que se pretende que exista. E é também importante garantir que as instituições não adotam um canal de anúncios meramente formal, que só existe no papel para dizer não, olha, estou em conformidade com as minhas obrigações legais. Um, mas depois que na prática não garante qualquer seguimento, tampouco garante os requisitos legais aplicáveis. Portanto, é efetivamente importante que se articulem estes mecanismos. Além disso, e um dos tópicos que já vimos abordando ao longo da nossa apresentação, acaba aqui por ser a prevenção e a gestão de conflito de interesses, um, que acaba por estar intimamente conectado com os outros tópicos que fomos falando. É importante que as pessoas confiem no canal, confiem no seguimento que será dado à sua denúncia e, portanto, é essencial que se garanta que as denúncias não são recebidas, analisadas e decididas por pessoas que ou são elas as visadas ou têm alguma ligação à pessoa visada ou aos factos que são denunciados. Um, Como é que podemos então superar estes desafios? Por um lado, apostar na transparência, garantir que todos os trabalhadores, as pessoas que interagem no dia a dia com a instituição estão cientes da existência deste canal, estão cientes da existência deste programa e dar formação específica tanto aos dirigentes como aos trabalhadores, com conteúdo e frequência que seja adaptado à exposição de cada um dos riscos. ehm, e posicionando aqui a denúncia como um instrumento de proteção da organização e não como algo mau para a instituição. Hum, a segunda forma de superar este desafio acaba por ser a adoção de uma solução tecnológica especializada, que esteja já devidamente parametrizada para a recolha estruturada e exaustiva da informação necessária ao seguimento das denúncias e que seja então garantido que há aqui dos requisitos legais. Hum, Este ponto acaba por ser um dos mais relevantes na parametrização que é feita das plataformas. É essencial que seja possível extrair logo da primeira denúncia, sem necessidade de muita troca de informação com o denunciante, a descrição dos factos, quando é que ocorreram, pessoas envolvidas. Existe aqui uma série de questões que devem estar parametrizadas, devem ser feitas ao denunciante no âmbito deste canal, efetivamente para garantir que o seguimento que será dado à denúncia é o mais diligente e eficaz possível. Um,
É importante também designar pelo menos duas pessoas com formações distintas para operar o canal internamente. Lá está, na lógica que referimos há pouco de prevenir um, efetivamente aqui os conflitos de interesse. É sempre necessário garantir que existe aqui pelo menos duas pessoas, portanto, um colégio, para evitar que a pessoa visada possa ou tenha alguma forma de ter acesso à denúncia e efetivamente de manipular ou de não dar o devido seguimento. Além disso, também se aconselha que as instituições ponderem a externalização desta componente de recepção e triagem, na medida em que esta será a solução que reforça não só a independência e a credibilidade que as pessoas vão dar ao canal de denúncias que está implementado, porque é uma solução especializada, é recebida por terceiros antes de chegar efetivamente à organização. Um, mas além disso, também assegura aqui a identificação e a prevenção proativa destas situações de conflito de interesses, evitando ou mitigando os riscos e blindando a integridade das diligências que venham a ser realizadas. Um, Além disso, sugerimos também sempre a implementação de um procedimento interno de prevenção, identificação, gestão e documentação das situações de conflito de interesses, permitindo, por um lado, às pessoas que recebem, sejam elas internas ou externas, de saber como reagir face a esta situação e, por outro, efetivamente documentar, esta situação e como é que foi endereçada pela própria instituição. Um, Além disso, acaba por ser bastante relevante a adoção e implementação de procedimentos internos, seja um procedimento interno de reporting rigoroso e controlado, o qual deve definir com clareza a quem informar, o que é relevante na medida em que o sigilo e a comunicação rigorosa e controlada acabam por ser os pilares fundamentais para proteger o denunciante e a integridade dos resultados da investigação, evitando que pessoas que não devam ter acesso à denúncia não o tenham efetivamente, mas também quando informar, portanto, definir aqui momentos-chave, eh, para evitar que hajam divulgações prematuras ou tardias, ehm, da denúncia que foi recebida, que possam comprometer efetivamente a investigação. Além disso, é importante também haver aqui a implementação e adoção de um procedimento de seguimento de denúncias, que abranja todas as fases, desde a sua recepção até às decisões e à implementação das medidas corretivas, e utilizar e refletir depois as conclusões de cada uma destas investigações no sistema de avaliação interno, com vista a reforçar os controles internos que estejam implementados e a fomentar então a cultura de integridade da organização. Em termos de pontos-chave que gostaria que levassem deste webinar. Para a implementação e gestão de um canal de denúncias eficaz, um, o que se aconselha é efetivamente aqui a adoção de uma solução tecnológica que garanta não só a exaustividade e integridade de conservação das denúncias, mas também a confidencialidade da identidade das pessoas que constam nessa denúncia, e aqui a segurança da informação, nomeadamente através da impossibilidade de acesso por pessoas não autorizadas ao canal de denúncias. Existem diversas soluções no mercado. Nós, na Acatia, oferecemos a nossa própria solução tecnológica, a qual confiamos bastante, e se houver algum interessado, a seguir estará aqui o nosso website, onde podem preencher um formulário e entraremos em contato convosco para vos fazer uma demonstração da nossa solução, mas efetivamente uma solução tecnológica, um, e na medida do possível externalizada, para evitar então efetivamente que, que a própria entidade tenha o controle total sobre a denúncia, sobre o processo de armazenamento, etc., acaba por ser um dos key takeaways que gostaríamos que levassem daqui hoje. O segundo acaba por ser efetivamente a necessidade de realizar investigações internas que sejam, por um lado, independentes e, por outro, colegiais, mitigando qualquer risco de impugnação das conclusões a que se chegue ou eventual escalada desta denúncia para meios judiciais, quando poderia ser, à partida, resolvida de forma meramente interna. Um, e também aqui a necessidade de documentação rigorosa e circunstanciada das denúncias que são recebidas, das diligências que são realizadas no âmbito do seguimento destas denúncias, a implementação de sistemas de reporting para garantir a melhoria contínua
do programa de cumprimento normativo que está implementado e, efetivamente, garantir e materializar a proteção efetiva dos denunciantes e promover aqui uma cultura de transparência, integridade e confiança organizacional, hum, possa efetivamente ver o denunciante como alguém que está a colaborar com a instituição e, e não como algo mau para a própria instituição. Neste momento, se calhar vou ver se temos aqui algumas questões que tenham sido colocadas. Ah, doutor Igor, há aqui uma questão que me parece particularmente interessante de um participante, Bruno, que diz a Lei 93 de 2001 tem um conceito muito importante, que é a inversão do ônus da prova. A lei diz que a denúncia deve primeiro partir para o canal interno, não é? E diz que em direito comparado refere que deve haver um canal externo e não interno. O que é que eu entendi do comentário, que é muito verdade, e da pergunta, que é muito interessante. Este é um dos pontos que se tem discutido em termos da conformidade da lei portuguesa face à diretiva europeia. E eu aqui posso, se calhar, dar algum enquadramento e depois o Dr. Igor pode complementar da forma que entender. Ah, o legislador europeu foi muito neutro no sentido em dizer que temos canais internos, temos canais externos, podem usar a expressão da diretiva, acho que de cor é usar a expressão ou, não é? Ou canais internos ou canais externos, e diz isto de forma neutra, no sentido em que as duas possibilidades são fungíveis, são trocáveis e nada impactam a nível da aplicação do regime de proteção do denunciante. Esta, de facto, é o regime da diretiva, e quando olhamos para a transposição que foi feita em Portugal, temos um primeiro artigo, logo no início do diploma, não é? Que diz ao denunciante é assegurada a proteção desde que faça a denúncia nos termos do artigo, salvo erro, o artigo 7º, que é, digamos, o procedimento de denúncia. E se olharmos para o artigo 7º, de facto, começa por dizer que a denúncia deve ser primeiramente apresentada no canal de denúncia interno, e depois até nos diz que deve-se recorrer, ou pode recorrer ao canal de denúncias externo em algumas circunstâncias, por exemplo, se não existir interno, ou se o interno estiver apenas limitado a trabalhadores, ou se tiver razões fundamentadas para pensar que a denúncia não terá seguimento, ou não é assegurada a equidade no tratamento da denúncia. A expressão legal não é equidade, mas a imparcialidade, a transparência, enfim, os princípios fundamentais no seguimento da denúncia. Então aí já pode recorrer, ou deve recorrer ao canal de denúncia externo. Agora, contudo, nós não equiparamos, digamos, o não respeito por esta ordem de sequência à retirada da proteção legal. Depois, se olharmos para o final desse mesmo artigo, o que ele nos diz é que não goza do direito à proteção quem faça uma denúncia pública, e pública é diferente de denúncia interna e denúncia externa, portanto, temos aqui, se quisermos, três níveis diferentes de denúncia. A denúncia para o canal interno é o primeiro nível, o canal externo, que são os canais que funcionam junto a órgãos do Estado, basicamente, é o segundo nível, e depois temos o terceiro nível, que é uma denúncia pública. Não é? E, portanto, o que o legislador depois nos vem dizer é que quem faça uma denúncia pública, e salvo erro fala em órgão de comunicação social, sem antes ter seguido esta sequência, então não goza da proteção. Ou seja, o legislador não disse propriamente que quem não respeitar e for logo para o canal externo não goza. Nunca diz isso. E seria um bocado bizarro. Seria um bocado bizarro ter uma bizarro e ilegal ter uma sanção associada a uma denúncia que é feita de forma privada junto de uma entidade pública. E, portanto, apesar da redação ser diferente, nós nunca retiramos a consequência de não fazer primeiro a denúncia interna, nunca retirámos como consequência haver uma desproteção do denunciante e não de gozar da proteção da lei, em particular da presunção de que qualquer sanção que lhe seja aplicada é uma consequência da denúncia. Portanto, essa inversão do ónus da prova, como dizem muito bem aqui o participante, o Bruno.
Simplesmente o legislador português é muito desconfiado destas matérias, não é? E aí, se calhar, mostra algum bom senso. No sentido em que nós, que temos a prática diária de lidar com denúncias e processos de investigação, ah, também temos a perfeita noção de duas coisas. Em primeiro lugar, que o grande âmbito de aplicação, como eu disse logo na introdução, não é ou não são este tipo de ilícitos criminais, de prevenção da corrupção. O grande âmbito de aplicação são questões de direito do trabalho, muitas vezes percepções de assédio laboral ou de bullying também, ou questões relacionadas com relações de consumo também pode acontecer, não é? Mas do ponto de vista empresarial, as questões laborais são, digamos, o primeiro nível, não é? E também já agora, cada vez temos mais, especialmente em grandes organizações com presença de muita mão de obra de residentes em Portugal, portanto, pessoas de nacionalidade estrangeira com residência em Portugal e com residência para trabalhar em Portugal, portanto, totalmente legais. Também temos muitas denúncias em torno dessas situações, aí já ligadas a questões criminais, de extorsão, tentativas de extorsão, influências indevidas para contratar pessoas. Isso também nos tem aparecido e é uma situação de alguma preocupação. Mas isto, no fundo, para concluir, se quisermos, que o legislador português teve muito receio de fazer do canal de denúncias assim uma espécie de inquisição que as pessoas passariam a usar de forma indiscriminada para maldicência, para, 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 para digamos, provocar dissonâncias internas, problemas internos às organizações. E, de facto, do ponto de vista prático, é preciso ter muito bom senso quando se recebem denúncias, porque dentro das questões laborais existem sempre percepções muito subjetivas daquilo que são os relacionamentos interpessoais, quer com chefias, quer relacionamentos horizontais nas organizações, e como eu disse, é preciso ter muito bom senso, porque de facto caem nos canais de denúncias certamente situações graves, mas também situações que são da subjetividade de quem denuncia. O legislador português quis acautelar, de certa forma, e desencorajar que esse tipo de denúncias começasse a chover em cima dos canais de denúncias de entidades públicas, porque eles nem sequer teriam a capacidade para as processar ou para as tratar, ainda por cima, estando sujeito ao princípio de legalidade, teriam que abrir um processo. E, portanto, o legislador português foi aqui hábil e, a nossa opinião, fez duas coisas. Desencorajou que a denúncia fosse feita em canal externo, pelas razões que eu indiquei, mas, por outro lado, também não nos parece que tenha claramente retirado a proteção quando o denunciante não segue essa ordem que o legislador prefere. E, portanto, é essa a resposta e o enquadramento que eu gostaria de dar, e agradecendo desde já a pergunta que foi colocada pelo participante. Doutor Igor, pronto, não sei desculpe lá Não, interromper, é mas eu exatamente achei, isso. Faço. desculpe lá Não, não, responder, sim, não mas eu tem achei a problema. pergunta mesmo muito interessante, porque é um tema que nós debatemos também internamente. Não, efetivamente é uma questão bastante interessante, e só para dar também aqui um enquadramento também, o que efetivamente a diretiva nos refere é, salvo erro, algo nos termos de os Estados-membros devem incentivar a denúncia através dos canais de denúncia internos, antes de se avançar para os canais de denúncia externos, sempre que a violação ou a infração que esteja em causa possa ser efetivamente resolvida de forma eficaz a nível interno. E, portanto, tudo aquilo que o Dr. Paulo acabou por esclarecer, parece-me que foi exatamente isso. O legislador português não procurou tirar a proteção do denunciante que escolha utilizar o canal de denúncia externo, até porque, exatamente na Lei de Proteção de Denunciantes, existe um conjunto de situações em que essa utilização é permitida sem o recurso prévio ao canal de denúncia interno, mas foi efetivamente evitar que os canais externos das entidades públicas fossem então aqui bombardeados com denúncias que poderiam ir além do âmbito das atribuições e competências que cada uma delas tinha. E antes de mais, resta-me efetivamente agradecer, foi uma questão bastante interessante. Portanto, agradeço ao participante por lá pela questão que coloca. Não sei se existem mais algumas questões. Se alguém quer partilhar alguma experiência com alguma dificuldade que esteja a ter efetivamente com a implementação do canal de denúncias ou no seguimento das denúncias recebidas.
Mas pronto, ficam aqui os nossos contactos. Fiquem completamente à vontade, não hesitem em contactar-nos se surgir alguma questão. E resta-me agradecer a todos pela vossa atenção e participação neste webinar, que espero que tenha sido útil para esclarecer de alguma forma aqui as obrigações e para vos dar ferramentas práticas para implementarem ou reverem os canais de denúncia que já têm implementado nas vossas instituições. Obrigado, Não sim. havendo mais questões, se calhar encerramos aqui a sessão. Muito obrigado e bom dia a todos. Com licença.